Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast aqui. Lembrando que este vídeo está neste novo canal, então se inscreva aqui neste canal novo. E também lembrando, se quiser participar do podcast, aqui na descrição tem um link que tu vai direto pro meu WhatsApp, e aí nesse WhatsApp aí tu consegue mandar mensagens e sugerir pautas, ideias, contar histórias bizarras, coisas engraçadas, constrangedoras que aconteceram com vocês. Então é isso daí, vamos lá para mais um episódio, cara. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro, já estamos em fevereiro agora este ano. O que aconteceu essa semana aqui? Vamos ver o que aconteceu. Semana passada saíram novos documentos do caso de Jeffrey Epstein, né? Não sei se vocês acompanham. O caso do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein é a pessoa que supostamente morreu em 2019. Supostamente tirou a própria vida em 2019. E eu vou falar no final o que eu penso realmente, o que aconteceu com ele, tá? Mas a história diz que ele tirou a sua própria vida. Algumas pessoas dizem que ele não tirou a sua própria vida, que ele tinha pessoas nas suas mãos e aí ele conseguia controlar todas elas e fazer o que ele quisesse até que o momento que eles falaram, então tá bom. Já que tu tá tentando nos controlar, então rau. E aí tiraram a vida dele pra ele não ter a possibilidade de espalhar coisas. Cara, essa história do Epstein é uma história muito doida. Eu comecei a ler um livro um tempo atrás que ele fala justamente sobre toda a história de como surgiu o Epstein, entendeu? E, cara, é uma história muito doida porque ela é muito antiga, da época... a principal personagem dessa história, assim, é a Ghislaine Maxwell, né? Que era a namorada dele na época, que tá viva ainda, ela tá presa. É um caso muito estranho porque ela tá presa porque ela traficava crianças, mas não existe nenhuma pessoa que foi, tipo assim, as pessoas que contratavam as crianças dela não foram presas. Eles falaram que não existem essas pessoas. Então como é que uma pessoa tá presa por traficar pessoas, sendo que ela não fazia nada com essa... Não vendia essas crianças, não negociava elas. Então, cara, é uma história muito doida, assim, mas a Ghislaine Maxwell é uma das principais personagens disso, porque o pai dela, que era o Robert Maxwell, que era um cara muito influente muito tempo atrás, assim, era um cara que trabalhava com inteligências de vários países, seja da Inglaterra, Israel e Estados Unidos. E era um cara muito influente nesse meio, assim. Então, o Jeffrey Epstein, ele entra nessa história através do pai da Ghislaine. E aí depois os dois começam a ter um caso. Mas, o que saiu... Já tinha saído alguns documentos um tempo atrás falando algumas coisas que tinham acontecido, assim, né? De algumas relações com algumas pessoas famosas. Tinha o negócio a lista das pessoas, dos famosos que iam pra ilha dele lá, pra fazer as festas e coisas assim. Mas agora surgiram mais documentos, mais de 3 milhões de páginas vendo. Então vamos tentar resumir aqui o que está acontecendo aqui por essa matéria que eu vi. Vamos tentar entender o que é aqui, ó. As informações mais bizarras reveladas pelos documentos do caso Jeffrey Epstein. E no final eu vou falar o que eu realmente penso que aconteceu com ele. Crimes vão desde exploração menores rituais macabros e assassinatos de bebês e mulheres, cara. As fotos, eu não vou mostrar as fotos aqui, mas tem fotos lá que são bem macabras assim. Mas a cara dele já é uma cara estranha, né? Ele parece um dedo indicador, não parece? Não parece o Epstein? Beleza, criou aqui. Vamos lá aqui, ó. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou mais de 3,5 milhões de arquivos ligados, trazendo denúncias como a garota enterrada no campo de golfe de Trump, meninas leiloadas
Recém-nascido assassinado por rede de tráfico humano. Bebê morto em ritual. Crianças, cirurgias trans em crianças. Vamos ver aqui. Cara, é cada história bizarra que acontecia. E aí, o mais foda é, tipo assim, eu sempre fui, entre os meus amigos, eu era o cara que era o considerado o teórico da conspiração. Não, o cara que fica falando que as pessoas fazem rituais com corpos de bebês e bebem sangue de não sei o que. Aí começa a vir tudo isso aqui, assim, e aí tudo diz eles, cara, tu viu o negócio do Jeffrey Epstein? Eu fico tipo, então, eu tô te falando isso aqui faz 5 anos. Aqui, um dos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça traz o relato de uma suposta vítima, segundo a qual Trump sabia que menores e pessoas traficadas participavam de festas sexuais de Epstein. Em uma ocasião, a vítima contou que o jornalista britânico Robin Leach estrangulou uma garota até a morte enquanto se relacionavam. Olha isso, cara. O corpo dela foi enterrado atrás do buraco 19, específico, né? Atrás do buraco 19, no campo particular de Trump, onde ao menos 3 outras vítimas também foram desovadas. Além disso, o relato conta que Epstein tinha relações com membros do cartel de Sinaloa. Ele também era sempre um cara que ele tinha muita ligação com essas forças de outros países. Chegou a colocar câmeras no campo de golfe para gravar membros da organização. Cara, uma coisa que é muito doida, o Jeffrey Epstein ele sempre trabalhava com esse negócio de chantagem, né? E falam, algumas pessoas falam que aqui no Brasil, o Daniel Vorcaro é meio que a versão brasileira do Epstein. Esse cara do Banco Master, que tem todas as tretas de Brasília, é meio que a mesma coisa. Não sei se, não com pessoas de menores de idade, mas eu digo no fato de ele ter muita coisa guardada na gaveta dele pra derrubar quem ele quiser. Então é tipo assim, se ele quiser acabar com Brasília, eu vou amar esse cara. Esse cara eu vou amar. Se o Daniel Vorcaro acabar com Brasília, eu vou abrir uma conta no Banco Master e eu vou investir num CDB com 160% de rendimento. Então, cara, esse cara, o Daniel Vorcaro, ele é um cara que falam que ele tem todas as informações porque ele fazia essas festas, tipo as do Epstein, com pessoas muito famosas, e ele gravava tudo. Não, é uma câmera de segurança aqui, porque vai que alguém entra, mas ali tava aqui, ó. Ele tava pegando todo mundo no together ali, né? Garotas foram leiloadas e abusadas, tá? Não sei o que. Olha, e é sempre com gente muito forte, assim. É sempre com essa galera grande que aí chega esse negócio, não existe mais esquerda e direita nessa galera. Porque do mesmo lance desse Daniel Vorcaro, tá todo mundo dentro disso aí. Todos os políticos de todos os lados, todos os empresários. Aqui só fala coisa... deixa eu pedir aqui um resumo aqui. Olha, mais coisas que saíram nesses documentos agora. Saiu que aqui, ó, envolvendo Bill Gates. Em e-mails de 2013, que Epstein escreveu para si mesmo, ele acusa Bill Gates de pedir antibióticos para tratar uma doença sexualmente transmissível de forma secreta. Para dar, então, a esposa Melinda sem ela saber. Especulações online ligam isso a HPV. Aqui falaram que ele pegou, que o Bill Gates teve uma relação com algumas garotas russas, e aí ele pegou HPV, e aí ele passou para a Melinda Gates. E a Melinda Gates, ela é a pessoa que terminou com o Bill Gates um pouco depois da pandemia, eu acho, foi lá 2021, 22 ou 23, não lembro. E ela disse que terminou com ele justamente por conta da ligação que ele tinha com o Jeffrey Epstein. Ela falou que era um cara que era muito mal, que não fazia bem, e aí ela decidiu terminar com ele por causa dessa ligação que ele tinha com o Jeffrey Epstein. Outra coisa também, e-mails, o Jeffrey Epstein pelo jeito gostava de jogar Fortnite, e falava que ele tinha e-mails dele que ele comprava moedas virtuais do Fortnite pra jogar. Ele foi banido do Xbox Live.
Ele foi banido por violar termos devido ao status de criminoso sexual registrado. Caralho. Os caras falam, não, não, mano, tu não pode jogar também. Tu já fez bosta no mundo real, aqui no mundo virtual tu não pode vir também. Deixa as crianças daqui em paz se divertindo. Outra coisa, tem um e-mail que fala que entre o Bill Gates e o Epstein discutindo sobre simulações de pandemia em 2017. Meio estranho isso, né? Incluindo recomendações e especificações técnicas para simulação de cepa pandêmica. Coincidentemente, em 2020 aconteceu alguma coisa, mas o Bill Gates não tem nada a ver com isso. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Outra coisa aqui, vamos ver aqui que mais que Jeffrey Epstein fazia também. Interações aleatórias com pessoas, ideia de jogo sexista. Jeffrey Epstein discutiu com Jeremy Rubin um jogo intelectualmente estimulante onde mulheres superam homens para provar ou refutar inferioridade universal de gênero e otimizar valor de funcionárias femininas. Cara, é uma doideira, né? O Jeffrey Epstein é impressionante. Ele tinha contato com todas as bolhas. Ele tinha contato com comediantes. Tem e-mails dele marcando de assistir show no Comedy Cellar. Tem e-mails dele conversando sobre pandemias, sobre jogos, sobre tudo, cara. Tem ele falando sobre política. Tem ele falando sobre Lula e Bolsonaro. Ele era um cara que ele tinha o poder em tudo. Então, cara, tenta imaginar o que esse cara tinha de informação pra derrubar as coisas. Olha essa daqui. Você se considera o demônio em pessoa? A entrevista de Jeffrey Epstein faz parte dos milhões de arquivos divulgados. Imagens recentemente divulgadas ao ZEUA mostram o bilionário Jeffrey Epstein. E detalhe que o Jeffrey Epstein ele ficou bilionário de uma maneira muito estranha, porque ele era um professor de matemática, e aí ele do nada virou um assessor de investimento. Só que ele começou logo que ele entrou no mundo dos negócios, de investimentos, de virar um assessor de investimentos. Tipo assim, um dos primeiros clientes dele foi o Lex Wexner, que é dono da Victoria's Secret, que é um cara... Ele simplesmente deu bilhões pro Jeffrey Epstein cuidar do dinheiro desses bilhões. Ó, investe pra mim aí. Um cara que não sabia nada de mercado. Então é muito estranho, assim, sabe? Ele é um cara que ele não era bom nisso, mas o Les Wexner do nada dá bilhões, fala, cuida do meu dinheiro, já que tu era professor de matemática. E a Victoria's Secret é onde tem as garotas jovens que trabalham para a Victoria's Secret. Então falam que é muito essa combinação de o Les Wexner supostamente trazer essas garotas para festas do Jeffrey Epstein e por aí vai, né? Então vamos ver aqui. Inclusive saiu agora um vídeo de 2 horas do Jeffrey Epstein, uma entrevista dele falando sobre essa entrevista aqui, que é ele com o Steve Bannon. E aí o Steve Bannon pergunta pra ele se ele era o diabo. Ele falou, por que você é o diabo? Ele falou assim, por que você diria isso? Aí o Steve Bannon falou, porque você tem todos os atributos, você é incrivelmente inteligente. Aí o Jeffrey, e o diabo é inteligente? O cara falou, o diabo é inteligente. Steve Bannon é um doidinho dos Estados Unidos também. Em um trecho, Epstein também é questionado sobre a sua riqueza e perguntado se o seu dinheiro é sujo. Não é. Quando perguntado, o financista condenado responde, porque eu ganhei esse dinheiro. Mais tarde, o entrevistador perguntou se ele era um predador sexual de classe 3. O Jeffrey Epstein falou, não, eu sou nível 1, sou o mais baixo. Mas um criminoso? E o Epstein falou, sim.
Mais coisas aqui, vamos ver. Aqui, olha, essa aqui é a foto do príncipe Andrew, né? É o príncipe Andrew? É príncipe? O cara era príncipe ou o que que ele é? Que ele, inclusive, foi, acho que, meio que expulso da família real, né? Ele teve que sair da família real britânica, ó. Ex-membro da família real britânica. Porque ele era muito envolvido com festas de crianças. Aqui a ligação grande entre Epstein e Trump, né? Que tem essa ligação de muito tempo. Eles faziam festas juntos, tem várias coisas. Que mais? Cara, é muito doido esse mundo, assim, né? Quanto mais eu vivo o mundo, mais eu tenho certeza do que nada que a gente vê é real e que a gente realmente vive numa simulação, assim. Porque acontece esses negócios e ninguém sabe a verdade. E aí quando tu vai sair documentos, porque nos Estados Unidos tem muito esse negócio do FOIA, né, que é o Freedom of Information Act, que em tese qualquer coisa que tu pedir pro governo, ele é obrigado a te passar de uma maneira transparente, ó. Eu falo assim, eu quero saber sobre, claro que não coisas classificadas da CIA e coisas assim, mas eu quero documentos sobre esse negócio. Eles têm que te dar isso aí. E funciona bastante lá, em tese, né? Mas aí o que acontece é que eles pegam e quando eles vão divulgar os documentos, eles mandam o documento todo com umas manchas pretas pra tu não conseguir ler. Então eles deixam, é tipo assim, a única coisa que tu consegue ler na página é o número da página. O resto é só, tipo, tudo fechado, sem tu conseguir ler. Então, cara, a história do Epstein, ela é muito mal contada, eu acho. E eu vou ser bem sincero, que eu realmente acho, no fundo mesmo, e podem dizer que eu sou um teórico da conspiração ou qualquer coisa assim, eu tenho convicção das coisas que eu falo, eu tenho certeza que ele não está morto. Não é que ele foi morto ou que ele tirou a sua própria vida. Não, eu tenho certeza que ele não está morto, que ele está vivo. Eu tenho certeza que Jeffrey Epstein está vivo. Por que eu tô falando isso? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Um dos... Security Epstein. Por que eu acho isso? Porque eles não fariam isso com ele, sendo que ele tem todo esse poder. Eles não tirariam a vida dele porque alguém teria esses documentos pra poder espalhar essas coisas depois que ele morresse. Eu tenho certeza que ele está vivo. E agora, hoje, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo aqui. Saiu um vídeo de um cara que eu sigo comentando justamente sobre isso. Será que o cara apagou o vídeo? Aqui, achei. Vamos ver. O vídeo esse cara aqui é o Benny Johnson, que eu sigo de lá. Ele dá bastante notícia de coisa de lá. Vamos ver o que ele fala. Very mysterious note in the Epstein files that have many people asking, wait a second, is this dude still living? Was he buying? Falando que tem algumas informações nesses documentos que saíram agora que as pessoas começam a se perguntar, será que ele tá vivo? Porque... Deixa eu botar. Right here, that was... Se liga só, esse negócio aqui, esse cara, ele era o guarda que trabalhava na prisão. Aí ele postou, isso aqui é de 2019, essa postagem. Aí ele fala aqui que umas 4h15 da manhã colocaram ele lá, o Jeffrey Epstein, supostamente colocaram ele, esconderam ele numa cadeira de rodas, sei lá, embaixo, em cima, sei lá como é que esconderam, e depois chegou uma van e eles não fazem, não costumam soltar presos em final de semana. A não ser que um juiz peça por isso, né? E aí eles estão colocando E aí falam que colocaram esse cara numa van e aí simplesmente saíram fora.
E aí o cara fala aqui, cara, eu tô tremendo agora, mas eu acho que eles trocaram os mortos. Em tese, o que eles estão falando é que colocaram alguma pessoa no lugar do Epstein lá pra supostamente tirar a vida. E aí depois... Vamos ver o resto do vídeo aqui. Host, effectively saying, I'm a guard who works in the prison, and I watched the day that Jeffrey Epstein died, and what happened was Jeffrey Epstein was wheeled out of his cell inside of a wheelchair. He was chained to that wheelchair, and then he was taken into a transport vehicle. Aí, ó, botaram ele num veículo. Again, and this was a prison guard. E esse aqui era o guarda que supostamente estava lá no dia que aconteceu esse negócio. The Epstein files were released. And now we know this man's name is Roberto, that he was a lieutenant at the jail, that he was somebody who is very high up. And now there's been much speculation. E aí agora tem isso aqui, ó. Que isso aqui já desde a época que ele morreu, que tinha a única foto que você conseguia ver da biópsia, né? Biópsia, acho que é o nome. Era exatamente isso aqui. E aí eles estavam comparando o formato das orelhas do Jeffrey Epstein, que o formato era completamente... Esse aqui era o original dele. E esse aqui era o formato que tava aparecendo na foto que tinham da biópsia dele lá, da perícia, sei lá o que era o negócio, que pra ver se ele realmente tinha tirado a própria vida. The autopsy photos and whether it's actually Jeffrey Epstein. People are saying there's different ears, different noses, and so on. But I'm going to draw your attention to the fact that the person who did the autopsy said straight up, like, there's no way that Jeffrey Epstein could have killed himself. Inclusive, na época, o próprio cara que fez a autópsia é um cara pica lá do negócio dos Estados Unidos lá. E esse cara falou que eles não tinha como ele ter tirado a própria vida. Que o jeito que tava quebrado aqui, essa parte de coisa aqui, não era de estrangulamento. Doctored the autopsy. The thyroid cartilage sits at the front of the neck. A bone or a fracture of the thyroid cartilage. But not 3. Very unusual to have 2. And going over 1,000 jail hangings, suicides in the New York City state prisons over the past 40, 50 years, no one had 3 fractures. E falam que no negócio, na autópsia do Jeffrey Epstein, ele tinha 3 fraturas aqui. E ele fez uma análise com mais de 50 pessoas que já tiraram a vida na prisão, do mesmo jeito que supostamente ele tirou. E isso aqui, ele tava... E nenhuma das pessoas tinha 3 fraturas nessa parte. Hangings, especially free hangings, the ligature slides up to beneath the jawbone, the mandible. Here it's in the middle of the neck. Dr. E geralmente quando a pessoa faz esse negócio de tirar a vida, geralmente fica... A marca fica perto da mandíbula aqui, né? Do jawbone, aqui perto da tua mandíbula. E essa tava exatamente aqui. Tipo assim, no meio do pescoço. Então não tem como, em tese, pelo que ele falou. Wound straight across the neck. E aí... If you don't know anything about Jeffrey Epstein, you'll probably be hearing from Jeffrey Epstein very soon. What does Megyn Kelly know? E aí a Megyn Kelly, que é outra repórter, jornalista dos Estados Unidos, um tempo atrás ela falou, olha... talvez, ela falou ano passado, talvez ano que vem vocês vão ouvir mais sobre o Jeffrey Epstein e talvez vocês vão ouvir vindo diretamente dele. Cara, pra mim... Jeffrey Epstein, I can tell you that for a fact. Can't tell you how I know, but I can tell you for a fact we're going to hear a lot more about Jeffrey Epstein in the coming year, and you may be even hearing from him directly. So now we know. Cara, pra mim, eu sou um cara que eu nunca fico postando o que eu fico assistindo, mas a minha diversão basicamente é essa. Eu tento viver a vida das coisas que acontecem, eu tento viver a vida de uma maneira, vivendo como se fosse uma série, que cada dia tem um episódio novo. Então a minha diversão é ficar vendo essas coisas e acompanhando e vendo, tipo assim, caralho, o que será que vai acontecer hoje? O que será que vai acontecer? Então, é muito divertido tu ver assim, porque tu esquece a tragédia. É bom tu esquecer das tragédias. Então tu assiste isso aqui como uma diversão. Fala, beleza, vamos ver o que vai acontecer. E aí quando começa a vir essas coisas novas, cara, é muito divertido. Pra mim, uma das coisas mais divertidas da vida é ficar vendo coisas que são teoria da conspiração se transformando em realidade. Até o momento que as pessoas que me zombavam
elas não conseguem mais me zombar porque virou tudo verdade. Então, é isso daí. Eu fiz esse episódio aqui só pra falar sobre uma das coisas que eu gosto de assistir, assim, e de coisas que me... Eu não gosto de assistir porque é um negócio ruim, né? Lógico que é ruim, as vítimas e coisa, mas eu digo... eu gosto eu interesso de ficar entendendo o que realmente aconteceu. Que tudo que a gente vê na mídia... Aqui no Brasil, a gente já vê as coisas na mídia e a gente não acredita. Então, cara, lá fora é muito mais. Porque lá fora, nos outros países, tipo Europa, Estados Unidos, eles têm muita... Eles têm muita mais... O poder de mentir deles é muito maior. Eles conseguem fingir muito mais coisas que a gente. Aqui a gente não consegue esconder. Aqui no Brasil a gente conta um segredo. O cara fez uma bosta em Brasília, ele conta pro motorista do Uber, já espalhou no Brasil inteiro. Lá não, lá eles conseguem fazer um negócio muito verdadeiro que por um tempo tu fica acreditando. Só que daqui a pouco todo mundo começa a vir e começar a falar um monte de coisa e começa a sair um monte de verdade e aí ninguém mais segura. Então, o poder da internet é justamente esse. Ninguém mais consegue mentir com a internet. Antigamente eles conseguiam mentir. Essas coisas do Epstein acontecia naquela época porque não era tão forte igual hoje em dia, as redes sociais e espalhar informação igual hoje em dia. Hoje, a pessoa não consegue mais fazer isso. Hoje, a pessoa, para pensar, o tanto de serial killer que tinha antigamente. Lembra? Ted Bundy e vários outros caras. Hoje, tu não consegue mais ser serial killer. Por quê? Porque tu mata uma pessoa, a vizinha já manda no zap, mataram alguém aqui na minha rua aqui, velho. Aí já era, a polícia chegou, acabou. Antigamente não, antigamente era muito devagar a informação. Então hoje, cara, tá muito mais difícil de ser serial killer e é por isso que eu virei comediante. Então é isso daí, muito obrigado. Se inscreva aqui nesse canal, me mandem mensagens, fale aqui, manda aqui clica nesse link do WhatsApp aqui, me mande mensagem, fala o que tu gosta de assistir, o que tu gosta de ver na internet, cara. Conte coisas pra mim e vamos comentar aqui no podcast. Então é isso daí, muito obrigado, até mais, valeu.